texto é bom. Porque a gente vai se deparar a partir das próximas perícopes, a partir dos próximos 3 textos, que constitui a última parte do capítulo 22, numa verdadeira mesa temática, ou mesa de discussões, em que Jesus será provado sequencialmente sobre perguntas que não apenas intrigavam esses grupos que agora se aliam, estão juntos, eram rivais naturais, mas que agora se aliam para provar Jesus com uma sequência de perguntas. A situação é sequencial, as coisas acontecem concomitantemente, sequencialmente, embora não seja no mesmo momento, porque eles estão se reconfigurando, se replanejando para manter a sequência de perguntas. As perguntas não são de boa fé, elas não pretendem elevar o nome do Senhor, ela pretende criar armadilhas morais, isto é, para que Jesus se oponha contra o povo. Elas são de cunho religioso, para que Jesus perca a sua credencial, a sua credibilidade diante do povo, mas ela também é de cunho político, para que haja um acirramento dos conquistadores, dos romanos, dos governantes, para que isso precipite a morte de Jesus. Então, nós estamos aqui no funil, a última parte do funil, até a crucificação de Jesus. Depois dessa mesa temática, depois dessa bateria, dessa sequência, dessa rajada de perguntas que Jesus vai sofrer, da última parte desse capítulo 22, nós teremos o último discurso público de Jesus, do capítulo 23, e então Jesus não se pronunciará mais publicamente, tal o nível do acirramento que esse afunilamento vai causar. Então, neste sermão e nos próximos, nós viveremos uma sequência, um cravejamento de perguntas maldosas, maliciosas, intencionais, a fim de surpreender Jesus em algum erro que o precipitasse à conspiração que já está formada, à conspirata que já está formada para a sua crucificação. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram essa mesma perspectiva. Marcos, do capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 17. Lucas, do capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 26. E eles fazem algumas especialidades, alguns pontos, que à medida que a gente sentir a necessidade, nós vamos trazer para nós. Lembremos-nos, e isso quem vai nos lembrar fatalmente é Lucas, que as últimas parábolas mencionadas por Jesus no final do capítulo 21 e na primeira parábola do capítulo 22, já tinha a intenção de provocar essa antagonia, esse antagonismo, essa oposição dos fariseus. É Jesus que está fazendo as provocações. E há uma resposta clara dos fariseus, unidos aos saduceus, e agora ainda mais dos herodianos. São 3 castas religiosas que estão no entorno de Jesus, naturalmente rivais, mas agora estão unidas com o propósito de tentar a Jesus. As parábolas enunciadas por Jesus, tanto a parábola dos filhos, quanto a parábola dos lavradores maus, quanto a parábola da vinha, quanto a parábola das bodas, todas essas parábolas, elas emblematizavam, isto é, elas vitrinizavam que Jesus queria dizer que a religião e Israel havia decaído desta graça e que agora ela seria estendida aos pecadores, aos publicanos, e os fariseus estavam no centro dessas provocações que Jesus fizera com esses 3 ensinos. A parábola dos 2 irmãos em Mateus, peculiar apenas a Mateus, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, que foi aquela que nós pregamos no último domingo. O cenário é o seguinte: Jesus está no meio dessas discussões, os ânimos já haviam sendo acirrados desde a expulsão dos vendilhões do templo. Jesus contava com a graça do povo. O centro desse tema, desse cenário, é de fato as referências de João Batista, que havia sido morto por ação dos religiosos dos fariseus, causando uma antipatia popular. Os fariseus e os saduceus realmente temiam a reação popular. A cidade de Jerusalém estava infestada de peregrinos.
Esses peregrinos tinham sentimentos, esses peregrinos receberam a Jesus, eles reconheciam João Batista como profeta, os fariseus estavam acuados por essa simpatia, os fariseus pretendiam matar Jesus ainda ali aquela semana, e Jesus não recuou, não recuava, porque ele entendia que aqueles últimos 5 dias, desde que ele entrou em Jerusalém, era ele que deveria provocar ainda mais que esses sentimentos se acerrassem no coração deles. Eles não negaram fogo. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Mateus é bem sutil, ele é bem tranquilo. Ele diz que depois de eles ouvirem a parábola, depois disso, a parábola das bodas, em que os fariseus e os religiosos são mencionados dessa forma, eles consultaram entre si. Lucas é mais específico, no capítulo 20, no versículo 20, pode abrir para mim, Mateus capítulo 20, versículo 20, ele diz claramente que ao ouvirem a parábola, versículo 19, perdão. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que referência a eles, isto é, estava falando deles, esta parábola, mas eles temiam o povo. Eles temiam o que o povo podia fazer, mas eles estavam entendendo que as parábolas estavam dizendo respeito a eles. Voltemos a Mateus. Versículo 16. Então, enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. É legal pensar sobre isso, porque aqui há uma trama. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós temos 3 grupos, naturalmente rivais, os fariseus e os saduceus, que já haviam se unido em ocasiões anteriores. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, quando Jesus menciona o pecado contra o Espírito Santo, já existem grupos de fariseus e saduceus que eram rivais. Os fariseus eram os conservadores, os saduceus eram os progressistas. Os fariseus eram os mais radicais em relação à lei e acrescentavam ainda mais tradições. Eles entendiam, os fariseus, que toda a lei, todo o Antigo Testamento deveria ser observado. Os saduceus acreditavam que apenas o Pentateuco deveria ser obedecido. Eles rejeitavam todas as revelações, profecias messiânicas. Eles sequer acreditavam na ressurreição. É um assunto que nós vamos falar no próximo sermão. E esses 2 grupos, eles eram considerados uns mais conservadores e outros mais progressistas no que diz respeito ao ensino das Escrituras. Mas aqui surge um grupo, os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram pessoas ligadas tanto a fariseus quanto a saduceus, mas que se beneficiavam da corte de Herodes. Eles estavam ali para serem a experiência religiosa no palácio. Eles estavam ali para frequentar o palácio, para viver os privilégios palacianos, e eles eram chamados de herodianos. Eles eram ambiciosos, gananciosos, e eles faziam as pontes dos interesses dos principais fariseus, Anás e Caifás, dos escribas, que não eram uma casta inferior. Os escribas eram doutores, não era uma casta inferior, embora sejam mencionados doutores da lei e escribas. Eles eram versados, eles tinham conhecimento, eles eram doutores. E os herodianos eram essas pessoas, os lobistas, que faziam essas relações entre o palácio e os religiosos. Lucas menciona que eles subornaram. Lucas capítulo 20, versículo 20, diz que eles subornaram essas pessoas para que se infiltrasse no meio dos para que Jesus não os reconhecessem como sendo discípulo dos fariseus. Mateus diz assim: enviaram discípulos juntamente com os herodianos. É uma armadilha. Eles não foram pessoalmente
porque eles seriam reconhecidos como aqueles que estavam ali. A ideia era demonstrar que havia pureza nas perguntas, né? Que eram perguntas sinceras. Lucas capítulo 20. Versículo 20 diz assim: observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. E Lucas vai dizer que essa lisonja que eles fazem inicialmente, versículo 21, que é como se Jesus não se preocupasse com questões de direitos humanos ou respeitos humanos, mas o importante é que Jesus seria justo, e não era justo entregar o tributo a César. Tamanho o argumento que estava sendo engendrado naquilo que eles queriam fazer. Voltemos a Mateus. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E aqui nós estamos tendo, nos 3 relatos de Mateus, Marcos e Lucas, existe um método dessa armadilha. O primeiro método é a associação, né? Então, eles se associaram, eles se uniram. Uma característica muito comum durante o ministério de Jesus, mas que vai aumentando até o final da sua crucificação. Grupos antagônicos começam a se unir, se associarem para vê-lo morto. E o primeiro método dessa conspiração é pessoas que naturalmente não concordariam, mas Jesus era um inimigo comum de todos eles. E é obviamente que isso já nos dá uma aplicação, né? Quantas vezes nós não já nos deparamos e nos surpreendemos como o inimigo do nosso inimigo vira nosso amigo, e vice-versa. Como pessoas, quando querem nos derrubar, nos destruir, têm mais intenções, a gente se surpreende que fulano esteja conversando com cicrano. Olha só, nunca esperei que tal estivesse falando com qual, mas estão. E as nossas orelhinhas já deveriam levantar, né? As anteninhas já deveriam levantar, porque normalmente isso é uma característica de conspiração. Pessoas que não têm interesses comuns se unem, você é o interesse comum. Você pode ser o interesse comum dessas pessoas. E ali, o interesse comum de pessoas que não se uniam era matar Jesus. A segunda característica é essa que nós começamos já no versículo 16, da dissimulação. E os 3 evangelistas mencionam quanto eles foram dissimulados. Não era coisa de crente aquilo ali não, tá, gente? Lucas diz que eles subornaram os herodianos. Eles pegaram os discípulos, que não eram conhecidos dos demais discípulos, e misturaram com uma turba, com um grupo, para que se passassem por pessoas bem intencionadas, que tinham dúvidas, que eram justas e que queriam tirar suas dúvidas. Essa dissimulação, essa característica, é uma característica aristotélica, da retórica aristotélica, e Aristóteles chegou a desenvolver um método de retórica em que você, para alcançar alguém, para recrutar alguém, ao invés de confrontar a ideia dele, você elogia o que ele está fazendo e depois começa a elogiar o que ele não fez, para que ele se sinta responsável em fazer. Esse é um método retórico aristotélico em que você começa elogiando o que a pessoa fez e começa a elogiar o que ela não fez para induzi-lo a fazer. É exatamente esse método que eles estão utilizando aqui. Eles mencionam que Jesus é um homem verdadeiro, e tal verdadeiro que ele não se importará com o que os outros pensam. A ideia de Jesus não se importar com o que os outros pensam é uma ciladinha, é uma armadilha para que Jesus diga o que eles querem que Jesus diga. Isto é, isso está bem presente nos 3 evangelhos. Em Mateus, que é o texto que nós estamos utilizando, ele diz assim: que ensinas o caminho de Deus.
Se for errado, o Senhor não vai ensinar de acordo com a verdade. E o Senhor não vai se importar com a opinião dos outros. Em Mateus isso está menos alinhado, mas a ideia é essa. O Senhor não se importará com a aparência de quem ouve. E quem é que ouve? Quem é o centro da preocupação? Essa passagem ela não está isolada. A ideia é que Jesus não se importaria que ali tivesse religiosos, que ali tivesse romanos, que ali tivesse pessoas de modo geral. Ele responderia sem estar preocupado com seus observadores. Essa é a ideia do versículo 16. O Senhor não vai se importar com quem está observando. Mas quem está observando? Quem eles querem que ouça o que Jesus está dizendo? Obviamente, é o que Lucas vai dizer, com mais precisão do que Marcos, do que Mateus, é que eles queriam que o Estado respondesse, que o Estado ouvisse, que oficiais, que soldados, que pessoas ouvissem que Jesus era um sonegador, que Jesus estava ensinando o povo a não tributar, a não pagar o imposto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa é uma questão que vai para além do aspecto político ou fiscal ou tributário. Essa é uma questão que está no centro da religiosidade do povo que está ouvindo aquelas palavras. Havia alguns impostos que o povo tinha que pagar. Eles pagavam esses impostos de renda, de produtos, de riquezas, e havia um imposto que todos os homens tinham que pagar, mesmo as crianças a partir dos 14 anos até os 65 anos. Era o imposto que todo mundo deveria recolher, o homem do sexo masculino deveria recolher para o império, e ele teria que ser pago por uma moeda romana chamada denário. Então você tinha o centil, você tinha um denário, você tinha a dracma, você tinha o talento. Você tinha essas moedas que circulavam. E o denário era a moeda romana. A dracma tinha a esfinge de deuses gregos. Mas o denário, que era a moeda romana, que eles faziam o câmbio com a dracma, que tinha o mesmo valor de uma dracma, isto é, um dia de salário, ele tinha uma esfinge do próprio imperador. Na época, o imperador da época de Jesus era Tibério César. Mas não tinha apenas a efígie, a cara de Tibério. Ela tinha também uma inscrição. E essa inscrição dizia que ele era filho do Supremo e Divino Augusto. E do outro lado, a mesma inscrição dizia que ele era sacerdote do Supremo Augusto. O que essas inscrições significavam? Significavam que Tibério era autodeclarado Deus. Quem primeiro se declarou Deus foi o imperador chamado Domiciano. Tibério foi mais recolhido nisso, mas Augusto César, anterior a ele, também havia se declarado Deus. E depois Calígula novamente se declarou Deus, e outros deuses seguiram a sequência, e não apenas se declaravam Deus como uma honraria, eles faziam um culto imperial. Domiciano chegou a dizer que ele tinha uma esfinge que quando alguém saudava dizia Domiciano, Dominus, né? Senhor e Deus. Senhor e Deus. E para reforçar na mentalidade do povo que ele era um Deus, havia o chamado culto imperial. Por conta disso, na época de Jesus, os fariseus e os zelotes ensinavam o povo que não deveriam pagar tributo a César, porque isso era idolatria. Pegar o denário era idolatria. Entregar um denário no templo era idolatria. A primeira coisa que eles queriam era colocar Jesus na chamada sinuca de bico, né? Colocar Jesus numa sinuca. Se Jesus dissesse assim, olha, vocês devem pagar o tributo a César, Jesus estava contradizendo o discurso e se transformando num idólatra. Se ele dissesse o contrário, vocês não devem pagar o tributo, aquele crime de Jesus já era considerado um crime de sedição, isto é, de rebeldia contra o Estado, e Jesus deveria ser condenado. A cidade estava empilhada de oficiais para controlar o fluxo de pessoas próprias da Páscoa. Era impossível um discurso público de Jesus
sem que ele fosse fiscalizado e, quem sabe, imediatamente preso. Nós estamos falando de uma armadilha que na cabeça deles parecia perfeita. Versículo 17. Diz-nos: que te parece? É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a malícia, respondeu: por que vocês me experimentam, seus hipócritas? Mostrai-me uma moeda do tributo. Isto é, não qualquer moeda. Outras passagens me pedem um denário, em Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 13. Não, 15. Mas Jesus, respondendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que experimentai-me? Trazei-me um denário para que eu o veja. Então, Jesus pede a moeda própria, a dita da confusão, do problema, do BO, traz a moeda e ele pega a moeda, versículo 19, mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário. E ele perguntou: de quem é a efígie, a cara desta moeda, e a inscrição? E a inscrição era uma inscrição idólatra. Responderam: de César. Então ele disse: entrega a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo essas coisas, eles se admiraram, mas provavelmente ali não foi o fim da celeuma. Provavelmente aqueles que não estavam satisfeitos em pagar tributo a César se sentiram traídos por Jesus. Isso é provável. Mas a multidão se admirou do que estava acontecendo. E aqueles que estavam indo até ali, na leitura de Mateus, se admiraram dele ter respondido sabiamente aquela pergunta. E, de fato, a pergunta de Jesus demonstra que ele é a própria sabedoria. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. O escritor de Provérbios diz que a sabedoria deve ser buscada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então, quem estava diante deles é aquilo que o texto de Provérbios diz que nas ruas anda a sabedoria. Jesus é a sabedoria ambulante, ele é a sabedoria de Deus, ele é a revelação de Deus. E ele é aquele que torna a sabedoria dos homens tolas ou loucas diante da sabedoria do Senhor. Ele é a própria sabedoria. Mas existem algumas lições que a gente precisa aprender desse cenário e com respeito àquilo que Jesus está nos ensinando. Primeiramente, é que nós precisamos entender que nós convivemos em dois reinos. Embora Jesus diga: o meu reino não é deste mundo, embora ele diga que nós também não somos desse reino, pela leitura das Escrituras, nós entendemos que nós vivemos a justa posição de duas realidades. Isto é, são duas posições que estão uma do lado da outra. Uma é que, de fato, nós somos cidadãos dos céus, mas também, de fato, que nós ainda estamos na terra. Jesus disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos inseridos dentro de um contexto institucional, e já se pregou diversas vezes sobre isso, mas as Escrituras são claras que nós devemos nos submeter aos dois governos, ao governo humano e ao governo divino. Eu lembro quando eu era jovem, chegou a época de eu me alistar. E eu era muito tolo ainda, muito incipiente em relação à palavra de Deus, e
diziam que eu tinha que jurar a bandeira. Eu digo, meu Deus, mas crente não jura, como é que eu vou jurar a bandeira? Eu fiquei pensando no dia de eu jurar a bandeira, e na hora nem se jura a bandeira, pelo menos no meu dia não se jurou. A gente só canta o hino olhando para a bandeira. E eu digo, meu Senhor, eu vou jurar de boca, mas não vou jurar de coração. E fiquei vivendo aquele momento, porque eu, na minha falta de sabedoria, de conhecimento, eu imaginava que jurar a bandeira era desconjurar o Senhor, era expulsar o Senhor da minha vida, né? Se eu juro ao Senhor, eu estou desconjurando o outro. E, na verdade, os conceitos não são esses. Paulo escreve em Romanos, capítulo 13, versículo 1, que nós devemos nos... Vamos pegar o time aqui, ver se vai dar certo. Romanos 13, versículo 1. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele constituídas. E é claro que as autoridades que são constituídas, elas não são cristãs, mas elas são instrumentos do Senhor de todas as coisas. E elas são instrumentos para agir para o bem da igreja, para o bem do povo, ainda que de forma inconsciente. A ideia que os socialitas ou os testemunhos de Jeová têm de desobrigação contra o Estado não é bíblica, ela não tem disposição bíblica. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos viva, tranquila e mansamente, com toda piedade e respeito. Nós fazemos uma vez por mês, aqui na igreja, não sei se vocês acompanham o semanário, nós temos um dia em que a igreja ora pelas autoridades constituídas. E é lógico que aqui, em qualquer lugar, existem grupos diferentes de pensamento, direita, esquerda, mas, para além das nossas relações ideológicas, ou pessoais, ou comerciais, nós devemos orar por todas as autoridades. Mas eu não vou orar por Lula, pastor, se eu quero... Meus irmãos, quem está hoje no governo, né, é o presidente Lula. Quem está hoje sobre o governo do judiciário, felizmente ou infelizmente, é aquela corte. E a Bíblia diz que nós devemos orar, mas pastor, Paulo não estava vivendo isso, meus irmãos. Paulo estava vivendo um momento de maior perseguição que a igreja viveu. Esse Paulo que está pedindo para nós orarmos pelas autoridades, para ver se sai alguma coisa boa de lá, ele estava vivendo o período do imperador Nero. Ele viveu um dos períodos mais difíceis em que a igreja foi perseguida e foi morta. Então, independentemente das nossas relações de cidadania, e aí, claro, não queremos cristãos fanatizados. Você tem direito a pensar, a escolher, a analisar, a criticar, a expressar-se sobre os seus governantes. Mas isso de modo algum exclui a submissão às autoridades e a oração por elas, exceto aquilo que nós protestantes chamamos de desobediência civil, que acontece quando a autoridade impõe uma lei que contraria a lei de Deus. Aí não. Aí nós temos que dizer, fazer e agir conforme Pedro, ao ser intimado, disse: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se as leis, por mais opressoras, por mais difíceis que elas sejam, elas não comprometem a palavra de Deus, elas não comprometem aquilo que Deus tem nos ensinado, por mais difícil que seja para a gente, e por mais duros, cruéis que sejam os dias, a Bíblia diz que nós devemos interceder pelas autoridades e orar por elas. Amém? O segundo é que nós precisamos estar debaixo do controle divino, da glória de Deus. E aí sim, nesse contexto, irmãos, Deus é Deus. E o que Jesus anuncia para a gente, para eles, é dar a César o que é de César. Porque alguns cristãos, eles não querem dar a César o que é de César, não é porque tem que dar para Deus, porque alguns nem dão para Deus. Eles não querem dar a César o que é de César,
Porque eles são avarentos, né? São defraudadores, são desonestos, são maus cumpridores das suas responsabilidades, não são bons pagadores, devem todo mundo, dão mau testemunho do Evangelho. E aí eles ficam procurando razões, para fora desse texto, evidentemente, para não forçá-lo, razões para não assumir suas responsabilidades. Aqui havia um interesse escuso de que Jesus se colocasse na linha de frente contra os romanos. Mas eu duvido que qualquer um deles incitasse o povo a não pagar impostos. Pelo menos não publicamente. Nós precisamos reconhecer que Jesus não apenas diz, dá a César o que é de César, ele diz, dá a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? E aqui tem algumas camadas, eu vou começar da mais simples, que ele é textual. A primeira camada, mais textual, eu acredito que Jesus está falando das nossas obrigações com a casa de Deus. Eu penso que ele está falando do seu contexto, que aquilo que a lei naquela época colocava como obrigações religiosas, do sacrifício, do serviço, do imposto do templo, o qual ele mandou Pedro tirar da boca do peixe para contribuir, era dar a Deus, naquele contexto religioso, o que era de Deus. E eu penso que nós, como cristãos, como povo de Deus, nós devemos nos lembrar que a obra de Deus também acontece pelas contribuições. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos chamados a ofertar, a contribuir, a dizimar, a deixar que a obra de Deus aconteça. E o que é de Deus é de Deus. E quando nós falamos que o que é de Deus, nós não estamos falando do dízimo, não. Porque, na verdade, Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, todas as coisas pertencem a Deus e a nossa relação com estas coisas, inclusive, é como um mordomo. Aqueles que imaginam assim, tu já deu de Deus e ficou com o teu? Eu não sei se os irmãos têm o de vocês, mas eu quero que vocês entendam que nada é nosso. Não existe o nosso. Tudo é dele. E ele nos coloca na condição de mordomos para isso. Dele é a glória, dele é a honra, dele é o poder. Ele nos dá para que nós devolvamos. É isso que Davi fala quando na inauguração, quando ele arrecada os valores para a construção do templo. E, Senhor, nós devolvemos aquilo que tu nos deste, porque não vem tudo das tuas mãos, e nós devolvemos a Deus, primeiramente como mordomos, e nessa segunda camada vai muito além de contribuições financeiras. Vai daquilo que nós estamos devendo ao Senhor, como patrões, como pais, como irmãos, como aquelas pessoas que precisam dar ao Senhor e que estamos em débito com Ele. As nossas responsabilidades de dolia ou de serviço ao Senhor. Nós damos ao Senhor também como filhos. Filhos que são obedientes e que honram ao Senhor. Também como súditos. Nós não podemos deixar de perceber que o Senhor é rei, Ele é Senhor, Ele é Pai e Ele é rei. E nós somos súditos. Jesus, que é Filho eterno de Deus, ele usa a expressão, o reino de meu Pai. E por que nós nos desconectamos dessa relação real com Cristo, com Deus? Por que a gente não tem uma relação de reverência e de submissão com as coisas de Deus? E a palavra reverência, e os irmãos já devem ter ouvido, fazer uma reverência, é justamente inclinar-se, é justamente abaixar-se. Faça uma referência, você se abaixa. Essa relação com Deus, ela não pode se desconectar de quem comparece à presença de um rei. E na presença de um rei, você precisa reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele é o rei do teu bem, dos teus bens, da tua casa, dos teus filhos, da tua família. Ele é o rei a quem você deve honra, respeito e glória. Devemos também na condição de adoradores. E essa é a última, antes de a gente já iniciar o pensamento das aplicações. Nós
entendemos que nessa relação de dar a Deus o que é de Deus, nós precisamos também dar a Deus a verdadeira adoração. Então, a adoração ao Senhor é um compromisso de que a nossa adoração precisa ser segundo as Escrituras. A Bíblia diz que o Pai busca adoradores que o adorem. E a palavra de Deus diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, as nossas relações como adoradores, elas não podem estar na relação de associados de uma igreja. Né? De pessoas que estão aqui para se divertir, para se entreter. E, graças a Deus, essa igreja local é muito bem trabalhada, é muito bem ensinada no que diz respeito à adoração. Mas a gente olha com vexame, com tristeza, com lamento, como esses sentimentos de adoração estão complicados e divididos, como a adoração ela é voltada muito para o homem, muito para o entretenimento, muito para a glória pessoal, muito para os sentimentos pessoais. Nós devemos a Deus também, continuamente, permanentemente, não só como Pai, na condição de honrá-lo e obedecê-lo, não só como Senhor, na condição de servi-lo, não apenas na condição de rei, nós sendo súditos, mas sobretudo o nome está dizendo, Deus. E a Deus se adora. A principal relação com a divindade é o culto e a adoração. Tanto que o primeiro mandamento é esse: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, não se curvarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, e guardo aliança com meus filhos até a primeira e quarta geração. Então, a principal relação com a divindade, com Deus, é o culto e a adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos tendo relapsos quanto às obrigações com a adoração congregacional. Muitos de nós escolhemos o dia e quando devemos cumprir as obrigações, mas este ambiente congregacional, corporal da Igreja de Cristo faz parte daquilo que nós devemos a Deus. Você não deve apenas as contribuições, você não deve apenas a obediência, mas você deve a adoração, o culto ao Senhor. Não é possível, e eu vou deixar para falar um pouco mais disso nas aplicações, você já pode ver as crianças, porque, de fato, não conseguimos entregar a Deus o que é de Deus, não é possível, sem a mediação de Cristo. E essa é a última coisa que eu quero entender do que Jesus está dizendo. Dá a Deus o que é de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Versículo 12. Perdão. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. 13. Ah, meu pai, é aquelas saias justas que tu anotou a referência errada. Aconteceu. Bem-vindo ao mundo do pregador. De fato, não existe nada que possamos entregar hoje para Deus que não passe por Cristo. Não é possível atalhar. Deus não se agrada desde que o conhecemos. Nada que ofertamos, nem contribuições, nem nas nossas relações familiares, nem nas relações de emprego. Cristo é o canal, é o caminho, é o meio pelo qual nós entregamos a Deus todas as coisas em Cristo Jesus. Algumas aplicações, a maior parte está no semanário, mas eu quero compartilhar com vocês a partir dessa que eu acabei de mencionar. Está tendo um delayzinho, mas
Sejam em tudo pacientes, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente intitulou esse sermão A Deus, o que é de Deus. Que eu acho que é o que a gente mais se apropria nessa aplicação, porque é claro que existem aplicações naturais do texto nessa relação de hipocrisia e de conspirata dos fariseus, saduceus, herodianos com Jesus, mas nós vamos deixar para os irmãos lerem em casa. Primeira aplicação. O que darei ao Senhor? Né? O que darei ao Senhor? Por seus benefícios. Aquilo que está no Salmo. Vamos abrir o Salmo? Salmo 116, versículo 12, antes de a gente abrir essa aplicação. Consegue? Não, a gente lê aqui mesmo. Se for rápido. A gente fica aqui, irmã Liana, pode voltar. O que darei ao Senhor? É o que diz o Salmo 116. Pode colocar. Agora ela conseguiu. Vamos lá. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha oração, a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias de inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. Aí ele pergunta: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse nas minhas perturbações, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor, então, por todos os benefícios que Ele fez? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pronto, vamos ficar até aí. A aplicação diz respeito a isso. O que darei ao Senhor? Não há nada que possamos dar a Deus se não for por Cristo. Não há nada em nós que o agrade suficientemente. Nada que façamos que o contente. Nada que entreguemos que o satisfaça. Nada que devolvamos que o preenche. Nada que o complete perfeitamente, se não for por Cristo, seu Filho. Em seu Filho, Cristo, o eternamente gerado do Pai, Ele tem se alegrado por toda a eternidade, antes da gente chegar na história. Estar em Cristo é tornar-se participante dessa graça eterna. Estar sem Cristo é a ausência completa desse deleite. Estar parcialmente não é apenas um auto-engano, é impossível. Então, o que há de interessante nesse texto é justamente isso. Não há nada que possamos entregar, devolver, apresentar diante do Senhor, se não for por Cristo. E aí ele termina essa aplicação dizendo uma coisa bem interessante. Diz, estar com Cristo é se tornar participante de uma relação que já acontecia antes, em que Deus e Cristo se satisfaziam, e agora eu quero entregar alguma coisa para alguém, para duas pessoas que já mutuamente se completavam. Sabe a relação disso aí? É como você chegar numa casa que tem tudo. E tem duas pessoas que já se complementam. E eles entregam tudo um ao outro. E lá eles são plenamente satisfeitos. E tu és chamado para esse convívio. E tu decide te deleitar em um da ausência do outro. Isso é impossível. O que ele está dizendo é, na eternidade, filho e pai já se agradavam. Se você quiser agradar essa relação completa e perfeita, ela só é possível se for através de um deles.
Só é possível dar ao Pai por meio de Cristo. Só é possível agradar a Deus por meio de... Ele diz, finalmente, estar sem Cristo é querer estar fora desse ambiente. Querer continuar nesse ambiente é impossível. Ou melhor, é um auto-engano. Última aplicação para a gente louvar o Senhor. Vou deixar as crianças entrarem. A Deus o que é de Deus. Já ouviram essa frase? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ela faz parte da missa, tá certo? Mas ela traduz algo extremamente bíblico, que não é possível se não for com Cristo, tudo é por Cristo e em Cristo. E a Bíblia diz claramente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Os meus sentimentos devem dar glória. Os meus pensamentos devem dar glória. As minhas ações devem dar glória. O meu culto e a minha devoção devem dar glória. A minha fé e as minhas esperanças e expectativas devem dar glória. Resumindo, cantamos hoje: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Cantamos: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui e cantamos a Ele a glória. E vamos continuar cantando a mesma coisa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos louvar o Senhor.